O projeto que enfraquece a lei de improbidade administrativa ainda não tem uma data para ser votado no Senado Federal. A tendência hoje é de que ele seja aprovado com os pontos destacados pelo Diego no nosso vídeo anterior. Então, se você ainda não viu, corre lá no nosso canal e assista a parte do conceito dessa série de vídeos sobre a lei de improbidade administrativa. Os senadores contrários ao PL, ao projeto de lei, vão tentar, claro, postergar a votação definitiva. Enquanto ela ainda não acontece, alguns contornos políticos, eu destaquei aqui pelo menos 3, sobre o caminho desse projeto pela Câmara dos Deputados, merecem a nossa atenção. Primeiro aspecto. Lembra que nós dissemos lá no vídeo do Diego que o projeto foi apresentado em 2018 pelo deputado federal Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo? Lembra, né? Agora, o que vocês me diriam se eu dissesse que o próprio Roberto, autor da proposta, votou contra? Estranho, né? Pois é muito estranho, isso é raríssimo de acontecer. E o Roberto de Lucena, ao jornal Estado de São Paulo, ele escreveu um artigo lá, ele se justificou. Segundo ele, o texto substitutivo da proposta, ou seja, o texto que modificou a ideia original, formulado pelo relator Carlos Zaratini, deputado federal pelo PT de São Paulo, descaracterizou, abre aspas, para o Lucena, descaracterizou o projeto inicial, flexibilizando a lei de improbidade, que é um dos principais eixos da legislação de combate à corrupção. Um segundo detalhe a destacar é a contaminação, digamos assim, do projeto técnico pela política. Às vezes, excessos são corrigidos pelo legislativo, as propostas que chegam até ele, mas não quando os políticos ruins, podem usar o espírito de corpo, como eles próprios chamam, para blindagem mútua. O que eu quero dizer com isso? A primeira versão desse projeto de lei, que atualiza a lei de improbidade administrativa, foi resultado do trabalho de uma comissão de juristas, advogados, criada em 2018 pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e foi coordenada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell. Só que os especialistas, os mesmos que formularam o PL, logo começaram a fazer críticas após o relator do projeto, deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, começaram a fazer algumas alterações, sobretudo no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Esse artigo é justamente usado para punir os políticos que cometem práticas de improbidade, entre elas o nepotismo. O artigo 11 simplesmente seria esvaziado, o que permitiria, por exemplo, igual eu falei agora, o nepotismo, que é a nomeação de parentes para cargos na administração pública. No fim, o Zaratini, depois de muita pressão, incluiu a legislação sobre o nepotismo, o entendimento, na verdade, do Supremo Tribunal Federal, na proposta final, para impedir que isso aconteça, para impedir que seja liberado a prática de nepotismo ou nepotismo cruzado, quando um servidor público nomeia o parente do outro servidor e assim por diante. A ONG Transparência Brasil foi outra que gritou, apontando que havia 66 ações de improbidade contra os parlamentares, olha só, que compunham a comissão especial, os 24 parlamentares que compunham a comissão especial montada na Câmara para discutir a lei. Na mesma época, em março deste ano, os relatórios técnicos da Casa Civil e do Ministério da Justiça propuseram a modificação de 71 pontos da proposta como estava modificada ali pelo Zaratini. Isso no começo deste ano. Pois bem, depois do levante dos especialistas, chegamos ao terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar
nesse vídeo. Vale muito a pena falar sobre o protagonismo do Centrão nessa história toda. O Centrão, como vocês sabem bem, são aqueles partidos e parlamentares que dão sustentação ao governo do presidente Jair Bolsonaro, e já deram sustentação a vários outros governos, e eles adoram cargos e verbas, e não gostam de leis nem de juízes. O grupo político ficou em evidência após um dos seus grandes expoentes, o Arthur Lira, ser eleito presidente da Câmara e começar a mandar na agenda, na pauta de votações, como é, aliás, prerrogativa do presidente da Câmara. O líder do governo na Câmara, na Casa, o Ricardo Barros, também é um notório integrante do Centrão. Ele estava bastante interessado, aliás, no projeto de lei que atualiza a Lei de Improbidade Administrativa, quando o PL podia livrar as punições que eu citei aqui de nepotismo. O irmão de Ricardo Barros já foi secretário da esposa do Ricardo quando a Cida Alborguete foi governadora do Paraná. Olha só, então o conflito de interesses que havia aí com o líder do governo apoiando essa proposta de um deputado petista. Então, olha só que coisa, né? Como várias partes diferentes, vários espectros políticos se juntam para a formulação de um projeto que agradaria, enfim, a maioria deles, digamos. E o Arthur Lira, por sua vez, já foi condenado em 2 ações de improbidade na Justiça de Alagoas por supostos desvios na Assembleia Legislativa do Estado. Então é outro que tinha muito interesse nessa proposta. Ou seja, não são esses dois santos que vão nos enganar dizendo que queriam um aperfeiçoamento da lei, né? Regulamentar a legislação já vigente. Eles querem ficar impunes, a verdade é essa, e continuar concorrendo a eleições sem pedras no sapato, né? Sem alguma sanção que os tire dos pleitos, os deixem inabilitados, né? Ou que eles percam os cargos, como o Diego explicou bem no vídeo anterior. No fim das contas, foi aprovado o regime de urgência para a votação desse PL como estava. E por que tanta pressa, respondendo a pergunta do Diego no nosso outro vídeo? Ora, ano que vem é ano de eleição, o que geralmente nenhum projeto costuma passar no Legislativo, fica interditado justamente para as articulações políticas, para as campanhas dos políticos, sobretudo aqueles que almejam algum cargo ou a reeleição, certo? Eleições gerais, ano de eleição geral é assim mesmo. E outra, aproveitando uma frase do Ricardo Salles, agora ex-ministro do Meio Ambiente, naquela reunião, conhecida reunião que teve o vídeo divulgado, é aproveitar uma hora para passar a boiada, aproveitando o timing de que o Centrão está no controle da Câmara dos Deputados, vamos aprovar projetos que nos interessam. Então, esses 2 aspectos para a pressa aí desse projeto. Então, foi aprovado o regime de urgência, que dispensa algumas burocracias regimentais, e aí foi levado a plenário o projeto e aprovado por ampla maioria. Tá bom, gente? Muito obrigado por acompanharem a mais esse vídeo do Política Sem Textão. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, compartilhar com as amigas, com os amigos, divulgar esse nosso trabalho, e lembre de seguir a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, @Política Sem Textão. E claro, se você quiser mandar uma sugestão de tema e comentar, achar o que você colocar o que você achou desse vídeo, escreva nos comentários do nosso próprio vídeo ou nos mande um e-mail. Você ainda usa e-mail? politicasemtextão@gmail.com, e até a próxima.